Vulcões. A 2.000 metros de profundidade, na treva dos abismos marinhos, a Terra revela suas entranhas. No entanto, a vida prospera aqui. Curiosos animais e plantas habitam esse lugar quente e escuro. Alguns cientistas acreditam que a vida começou sob o sopro ácido dos vulcões submarinos há 4 bilhões de anos. 80% da atividade vulcânica acontece no fundo do mar. Essas erupções são imperceptíveis na superfície. Elas são silenciadas pelo peso de tanta água. Já as que acontecem em terra firme são menos discretas. It seems that life is born much closer to the volcanoes, and this is a symbol for me for the volcanoes. And this is also a reason I'm not too afraid about volcanoes. Sure, I'm afraid because volcanoes are giants, but volcanoes are also our mother, and so why should we be afraid about our mother? A deusa do fogo. Welcome to Hawaii Volcanoes National Park. Ahead is the park entrance station where you'll receive a park map and brochure. From there, proceed to the Kilauea Visitors Center. Look at that muddy stuff. Muddy stuff? That's muddy. Yeah, kind of muddy. Avoid dangerous fumes and acid mist. I always am amazed at the devastation and renewal. Looks like it was caused by a giant asteroid that just hit. You see? What do you think? Should we sacrifice him to the volcano god Pele? Are you ready? Look at all the mountains. Pele, a deusa dos vulcões, está bem viva no Havaí. A grande ilha do Havaí é uma enorme montanha vulcânica. É mais alta que o Everest, desde o fundo do oceano até o seu topo. E continua crescendo. Enormes pedaços de rocha moldados na terra líquida constroem e moldam a paisagem. Muitos de nós pensamos que os vulcões são montanhas que explodem, matando e destruindo. Quem mora perto deles pensa diferente. In most parts of the world, volcanoes are looked at both as a destructive force, but also as a renewing force. Here in Hawaii, that's part of the Hawaiian culture, and they really view the lava flows even as a renewing force and not solely a destructive force. That's what's remarkable about Hawaii, is the fact that the land is continually being renewed. It may take 1,000 years for the land to be renewed, but it will be. I mean, the area we're standing on now, the area you drive on, will be covered by lava. It's unavoidable, it's going to happen. But people have to learn to live with this reality. Há muito tempo, a humanidade tem tentado compreender os vulcões. Eles têm sido a moradia dos deuses do fogo e da morte e a própria porta do inferno. As montanhas de fogo e a imaginação humana formam uma dupla poderosa.
The Earth is an organism that is born, lives, and dies. Its convulsions, earthquakes and volcanoes, are bouts of fever accompanied by gasping and spasms. No século XVII, Atanásio Kirchner tentou imaginar como os vulcões realmente funcionavam. Ele estava enganado com relação à geologia, mas suas ilustrações mostravam um planeta redondo com um núcleo em chamas que alimentava um vulcão fumegante. Bem, pelo menos foi um começo. And really what a volcano is, it's a cooling vent for the Earth. It's the heat from the inside getting outside. And you can't get rid of heat from the interior of the Earth efficiently unless you actually remove it onto the Earth's surface in magma. And that's really what a volcano is. It's a way that the heat gets from the inside of the Earth to the outside. Para se ter uma ideia do que acontece, imagine a Terra reduzida ao tamanho de um ovo. Um ovo redondo e quente. No centro está a gema, o núcleo do planeta. Uma massa líquida e quente de ferro e níquel. A clara do ovo corresponde a uma camada de rocha quente chamada manto. E a casca do ovo é a crosta terrestre. Mas por que e onde os vulcões explodiam era um mistério. Aí descobrimos as fendas. Só na década de 60 é que os geólogos conseguiram matar a charada. Quando isso aconteceu, encontrou-se a explicação para os vulcões, as fontes de água quente, os terremotos e a razão pela qual os continentes pareciam já ter se encaixado. Essa é a teoria das placas tectônicas. And a lot of the reason it took a long time for people to realize what the model was going to look like was that so much of the Earth is underwater. And we couldn't see what was under the water. And so this was something that evolved from oceanographers and marine geologists. A teoria das placas tectônicas diz que a superfície da Terra é um quebra-cabeças de placas que se arrastam lentamente em todas as direções, flutuando sobre uma camada quente de rochas. As peças do quebra-cabeças são grandes. Elas têm de 40 a 140 quilômetros de espessura e 9.600 quilômetros de largura. Onde as placas entram em atrito, a Terra treme e ondula. Os cientistas chamam de falha de transformação o que acontece quando as placas se travam uma contra a outra, como na falha de San Andreas, na Califórnia. Eles chamam de subducção quando uma placa afunda embaixo da outra. Foi isso que produziu as erupções no Santa Helena e no Pinatubo. Há ainda lugares onde as placas se separam, criando um grande vale oceânico. Um exemplo disso é a fenda do Pacífico Leste. A teoria das placas tectônicas foi para a geociência o que a teoria da relatividade de Einstein foi para a física. Uma revolução no conhecimento científico. It had an enormous impact on the geological sciences. And I think the reason was that it made geologists recognize that everything is connected. That there aren't a theory of how sediments form and a theory of how volcanoes act, and that it's all part of one big picture, and that to understand part of it helps you understand the entire system. And the system, of course, is the Earth. Além dos vulcões que estão nos sulcos do planeta, existem lugares como as ilhas do Havaí, onde o manto simplesmente aflora, subindo pela crosta terrestre. There is a source of magma inside the Earth that's relatively stationary, and we don't really understand exactly what that source looks like. Most scientists now envision it as a rising plume, something like a thunderhead, that is hot material rising from quite deep in the Earth, and it's fixed in its position. And what is then happening is on top of it, the oceanic crust is moving over it, and it basically burns a sequence of holes through it and makes a sequence of volcanoes. O Kilauea, no Havaí, é o vulcão mais ativo do mundo. Está em erupção contínua desde 1983 e não mostra sinais de cansaço. Isso fornece um laboratório natural ideal para os geólogos.
Os cientistas ainda não têm uma teoria geral para explicar exatamente onde e quando o vulcão entrará em erupção. Eles estão tentando criar um modelo, estudando a movimentação do solo e a química da Terra, monitorando e relacionando isso tudo aos derramamentos de lava. Well, right now we're headed down to where the lava flows are entering the ocean. You really can't see the lava very well until it hits the ocean because it's traveling in underground lava tubes, and it comes out right at the ocean and goes in, and that's where new land is being built out. You know, I do not agree or like where you guys are standing right now, especially since there's a glowing spot behind you. The lower bench is built up considerably, so it's almost the same level as the main delta. That's the east A entry. rotina semanal da geóloga Tari Mattox é uma longa caminhada de 5 quilômetros pelos fluxos de lava, acompanhando o lento nascimento de novas terras havaianas. Which has advanced a little further west since I was last down here. So I want to try to figure out whether that's real or not. Os vulcanólogos chamam essa região estável de plataforma. Along a really nice sharp crack. So is it semicircular? There's a little more peaked on the top. The actual bench was over where you see all the tephra over there. Oh, yeah. Okay. But it's hard to keep track of because there's almost... Eles fazem um mapa do desenvolvimento das novas terras formadas por lavas e fragmentos de rocha chamados tephra. Isso diz se a erupção do Kilauea está ficando mais lenta ou retomando a força. As far as it was originally, and it just keeps rebuilding, collapsing and rebuilding. So. Os geologistas medem o volume e a velocidade da lava através de clarabóias, locais que desmoronaram na superfície dos tubos subterrâneos de lava. Very tricky places because they have a very strong heat plume coming off of them, which will burn you right away and really just singe your skin off. They're also tricky because it's obviously a collapse, and so the roof of the tube is unstable in places in that area, and so you have to be kind of careful where you walk. Só uns poucos centímetros de crosta terrestre separam os pesquisadores do rio de rocha incandescente do vulcão. Debaixo da terra é chamado de magma, acima da terra, de lava. Os cientistas acham que o magma se origina no manto superior da terra e sobe lentamente para o reservatório do vulcão, chamado câmara magmática. Esse é o coração do vulcão. Quando a pressão é formada, algo tem que ceder e o calor escapa. Então, a Terra é bem quente. Por quê? A teoria preferida é que os planetas se formaram a partir de uma grande tempestade de poeira há aproximadamente 4,5 milhões de anos. O calor era gerado na medida em que essas partículas colidiam entre si. O planeta ainda está quente porque sua crosta externa é um bom isolante e porque mais calor é produzido por radioatividade proveniente de átomos de urânio, tório e potássio 40. Esse calor tem que ir para algum lugar. Aí é que entram vulcões como o Kilauea. Here's incredibly hot lava instantly coming in contact with a lot of water. So the result is very explosive, but you'll see that instantly the lava will turn black and form a skin on it, even as it's being ripped apart by these explosions. So lava actually cools incredibly quickly once it gets out of the lava tube. Parroiroi é a lava mais comum do Havaí. Ela flui como mel a uma temperatura 8 vezes mais quente do que a da água em ebulição. Esse fluxo forma uma imagem graciosa, mas também pode causar destruição. Sandy Smith perdeu a casa 2 vezes destruída pelo Kilauea. And then in 1989, well, actually 1983, from then I watched it come down the hillside. I had a good 4 years before it came down, and I finally had to move. And I only moved because when I looked out of my bedroom window, I could see the lava flow coming 200 feet away. You know, and I said, well, I guess it's time to go. Em 1983, o Kilauea fez jorrar uma torrente de lava em sua encosta sudeste, que queimou a casa de Smith e acabou com toda a cidade de Kalapana. Well, I hate when people say that oh, it's gone now, Kalapana's gone. Kalapana's not gone.
Colopan is still there. It's just under lava flow. And what is Colopan? Colopan is its people. And we're all still here. And we'll always be here. And as soon as the lava flow is finished, we'll all go back and rebuild. Viciados em lava. If you stand on the brink and close your eyes, it is no trick at all to imagine that you are on a large, low-pressure steamer, that you hear the hissing of the steam about her boilers, the puffing from her escape pipes, and the churning rush of the water abaft her wheels. The smell of sulfur is strong, but not unpleasant to a sinner. Mark Twain visitou os vulcões do Havaí em 1872 e gostou. Na gíria atual seria chamado de viciado em lava. Os viciados mais sérios encontraram maneiras de ganhar a vida observando e ouvindo os vulcões. É um clube exclusivo, com apenas um punhado de sócios. Did you feel the vibrations? Did you feel that's something, huh? And therefore you must lie down or sit, because this part of your body is very sensitive. Wolfgang Miller conhece intimamente muitos vulcões. Ele passou a vida fotografando o seu humor inconstante. Volcanoes are so nice that I try to make some like art. Miller era um bem-sucedido engenheiro de automóveis na Europa, quando o canto de sereia dos vulcões o fez abandonar sua carreira. And so I lived the life as an engineer. Now I wanted to live a life which is close to nature, which is open totally to observe nature. Ele e sua esposa Helga se mudaram da Alemanha para Stromboli, uma ilha vulcânica na Itália situada a 65 quilômetros da costa da Sicília. Ele já escalou suas encostas mais de 800 vezes. The Rimir is getting higher and higher. In my mind, it is extremely important to observe volcanoes by body, this means by eyes, by your ears and so on. You can't observe a volcano for a second or 5 seconds or 5 minutes. It needs hours and hours and hours. And if it is necessary, I can observe 40 hours continuously. The feeling is extremely, something like you are extremely free. The world is behind you, and you are alone with yourself and alone with Pele. And this makes you so silent and happy. Outro discípulo de Pele, a deusa do fogo, é John Kierkegaard, que viaja ao redor do mundo documentando com sua câmera de vídeo as montanhas formadas por erupções. I film volcanoes because I'm drawn to them. I think that all of us, or at least very many of us who work on this for any length of time, the scientists, the other photographers, we're all drawn to it. There's a certain magnetic pull toward lava. A comunidade científica usa as imagens de Kierkegaard para comparar fluxos de lava de diferentes tipos de erupções. It's exciting to film a volcano. From time to time it's also frightening, and occasionally it's terrifying. You really cannot
conceive of how much heat can be radiated at you from some large volcanic source until you've actually had the experience. There's clouds of poisonous gases that are so bad that if you get into them, there is no air. There's only hydrogen sulfide or sulfur dioxide or something that you can't breathe, and your lungs won't breathe it. They'll just simply stop working. And then you've got to run. We had scarce sat down when darkness overspread us, not like that of a moonless or cloudy night, but of a room when it is shut up and a lamp put out. You can hear the shrieks of women, the crying of children, and shouts of men. Debaixo de 3 metros de cinzas, os arqueólogos encontraram os habitantes de Pompeia. Plínio, o jovem, um escritor romano, tinha 17 anos quando o Vesúvio entrou em erupção. Ele escreveu cartas comoventes sobre a destruição de Pompeia. Mais de 20 mil pessoas morreram no dia 24 de agosto do ano 79. Os gases venenosos e a tempestade de cinzas derrubavam todos os que tentavam fugir. Os que se refugiaram em locais fechados foram expostos e soterrados quando as brasas queimaram suas casas. O Vesúvio ainda é um vulcão ativo. Ele fica a poucos quilômetros da moderna cidade de Nápoles e as pessoas moram novamente em suas encostas. O Vesúvio estremeceu mais de 50 vezes desde a grande erupção que eliminou Pompeia. No entanto, a vida continua à sua sombra. No mundo inteiro, os vulcões formam uma pitoresca moldura para cenas do cotidiano. Os gigantes adormecidos. This is a volcanic activity warning. This is a volcanic activity warning. Move out of the valleys and stay on ridge tops. Await further instructions. Quando você esquia no Ruapehu, o pico mais alto da ilha norte da Nova Zelândia, pode experimentar a emoção extra de saber que está em cima de um vulcão ativo. Geralmente, onde há vulcões, as pessoas vêm morar e se divertir. E onde há pessoas e vulcões, há cientistas tentando ficar um passo à frente da próxima erupção. You could consider people working with volcanology as detectives of the Earth. There's all these bits of clues left behind by nature, and we're just trying to put the puzzle together and to sort out what she's done in the past, what she may do again in the future. It's a very challenging puzzle, it's a very difficult one. There's a lot of cryptic clues. Na cratera de Ruapehu há um lago. Sua água é ácida devido aos gases que escapam do enxofre derretido que há no fundo do lago. Quando as concentrações de sódio, magnésio e enxofre se alteram, os geoquímicos entram em alerta devido ao aumento da atividade vulcânica. The idea here is that collect the suspension and analyze it, and determine what it is mineralogically, and if that proves interesting, we'll analyze it chemically. Okay. Pesquisadores estão procurando sinais geológicos e químicos confiáveis
que possam servir como um sistema de alerta precoce para as erupções. No laboratório, as amostras colhidas no lago são refinadas e estudadas. Um brilho amarelo na amostra significa uma carga maciça de sódio. Uma alteração repentina poderia sinalizar atividade no Huaperú. O laboratório permite aos pesquisadores observar detalhes muito específicos dos vulcões. Para obter um panorama geral, é preciso dar um grande passo para trás e unir os pontos. As Américas, a Nova Zelândia, a Indonésia, a Nova Guiné, as Filipinas, o Japão, o Alasca, as Américas. Os vulcões de subducção formam um grande círculo de 16 mil quilômetros. Ele contorna as fronteiras das placas tectônicas do Pacífico, indo à Austrália, Eurásia e América do Norte. Os geólogos chamam isso de Círculo de Fogo. Você pode seguir os pontos até aqui. White Island é um vulcão pequeno e mal cheiroso. Os vulcanólogos vêm de todas as partes do mundo para essa ilha na costa da Nova Zelândia a fim de estudar os gases que emanam de dentro da Terra. I can't specifically remember the first time I ever saw it from the mainland. That didn't make as much an impression as the first time I landed there. And you take that first lungful of gas and you stop breathing, then you have an impression. O geólogo Brad Scott passou 20 anos estudando os gases do White Island. Ele suporta seu ar fétido porque procura pistas para seus mistérios. A inalação de gás é uma coisa que ele precisa aguentar. White Island is different because of the environment it's in. It's chemically sealed itself from the seawater and the sea around it. And therefore the rainwater that falls on the volcano becomes trapped inside it. And the volcano has become a very wet volcano. It's really quite soggy. Just like a large wet sponge. Nas profundezas da boca da cratera, 70 metros abaixo do nível do mar, a água da chuva acumulada forma um lago. Suas substâncias químicas poderiam ajudar a explicar a composição do vulcão se os pesquisadores conseguissem sobreviver aos 110 metros necessários para se chegar até lá. Are unable to get down there safely, and the chemists would give anything to get able to get water samples, but unfortunately we just can't access it. Uma coisa é possível. No White Island, a água retida no vulcão se transforma em vapor. Jatos de vapor que são expelidos através de aberturas chamadas fumarolas. Noisy Nelly fumarole, one of the larger fumaroles on White Island, is noisy just as a freak of nature that she happens to have the right size vent, the gas flow through it, pressures and temperatures are right, that it all fits together and makes for a very noisy feature. It's not unlike the sound from a jet engine of an aeroplane. A rudeza do White Island parece diferenciá-lo, mas a atividade sísmica é típica de um vulcão comum. Registrando a frequência dos ruídos subterrâneos, os sismógrafos podem dizer por onde o magma se movimenta. Earthquakes on volcanoes are no different to other earthquakes in the world, except that they're generated by a process in the volcano, which is usually associated with the lava moving internally in the volcano, forcing its way to the surface and therefore breaking the rocks to make a passage for itself. Os vulcões ativos cheiram muito mal. Eles produzem dióxido de enxofre e uma imensa quantidade de sulfeto de hidrogênio, o gás que provoca o conhecido cheiro de ovo podre. Esse lugar fedorento tem lá sua utilidade. As fumarolas
fontes de água quente e geysers deixam grande quantidade de depósitos minerais. Esses minerais se dissolvem e se concentram nas bordas das piscinas vulcânicas. Em 1914, os neerlandeses tentaram retirar os depósitos de enxofre, mas White Island recusou-se a cooperar. A cratera desmoronou, causando um deslizamento que matou 14 pessoas na ilha. 3 anos depois, uma outra companhia reconstruiu a refinaria, mas faliu. Hoje, suas instalações estão sendo destruídas pelos vapores corrosivos. Outra possibilidade comercial para White Island seria usá-lo para produzir energia elétrica. Na Nova Zelândia, 7% da eletricidade é obtida a partir do vapor e da água quente do fundo da terra. Mas os recursos do White Island permanecem inexplorados. Este vulcão apenas fica emitindo sons grotescos para os homens que tentam monitorar seus movimentos. Saliências na superfície terrestre são sinais externos de inchaço na câmara magmática. Esse movimento é chamado de deformação do solo e é medido pesquisando-se a inclinação do terreno. We have a network of pegs right around the crater floor, and by leveling them quite precisely, we can pick up very small changes in the surface of the crater. Peter Otway trabalha tanto com o calor dos gases do White Island quanto com o frio do gelo de Ruapehu. Por 25 anos, ele tem esperado que a Terra se movimente. I don't think it's all science. I think there is something sort of spiritual about a volcano. It's hard to really define it, but certain volcanoes to me are almost like personalities, but so you can't say it's entirely scientific. I don't know if it's spiritual either, but you certainly get a feeling for them, you respect them. O Ruapehu ganhou o respeito de Otway no dia 8 de maio de 1971. I would say she's a fairly divine sort of lady most of the time, but just occasionally she really pulls out all the stops and pulls out a few surprises. The day started off in quite an ordinary sort of way. There were small eruptions occurring from the crater lake, and we were carrying out the survey. And there was quite a small eruption. Well, when I say small, it was up to about 500 feet, mainly of water and steam. So I dived from my camera and pulled that out. And as I took the photo, the new eruption occurred and punched a hole straight through it with great masses of jets of rock and mud and everything else. It was really quite amazing, but I thought it was all over. We were actually, 2 of us were sitting on the top of this peak, and we just really had nowhere to run, so we just lay there, covered ourselves up, and we could feel the ground thudding all around as the rocks came down, and the water got hotter, the ash got thicker and thicker, and we also felt ourselves sliding backwards. So we had all sorts of, well, we didn't know which way we were going to die. I mean, these were my personal thoughts at the time. I thought everyone else was probably dead by then, but and talking to my mate afterwards, he felt much the same way. It was just such an incredible force that hit us that we felt we were actually absolutely finished. O despertar. Do outro lado do Anel de Fogo, outra montanha explodiu com uma força milhares de vezes maior que a da bomba atômica de Hiroshima. O Monte Santa Helena, no noroeste dos Estados Unidos, matou 6.000 cervos de cauda preta, 5.200 alces, 11 milhões de peixes, 27.000 galos silvestres, 11.000 lebres, 1.400 coiotes, 300 linces, 200 ursos pretos, 15 pumas e 57 pessoas. A onda de choque da explosão desceu a encosta do Santa Helena à velocidade do som, arrasando florestas inteiras e lançando 600 toneladas de cinzas na atmosfera.
Isso é chamado pelos cientistas de fluxo piroclástico, um subproduto mais mortífero do que o de uma erupção. A lot of the danger in many of those eruptions is not actually the ash, it is hot gases that are coming out. And with the ash, they form a column and it gets so dense that it collapses back on itself. And when it does that, it's falling down and it has to go somewhere and it goes out. And so there's a base surge of hot gases that flows along the ground surface and it can move very, very rapidly. And that is what normally kills people fairly far from the volcano. O Monte Santa Helena já havia dado aos geólogos um aviso das suas intenções. As encostas tinham mudado de forma. Os especialistas sabiam que algo iria acontecer, mas não sabiam quando. Each volcano is different, and each volcano is going to behave differently. And so that timing is going to be different each place. And that's really going to be hard because you're going to have false predictions. You're going to say it's going to erupt and then nothing's going to happen. And everybody's going to go, oh, those scientists, they didn't know what they were talking about. And then it's going to go. 11 anos mais tarde, junho de 1991, Ilha de Luzon, nas Filipinas. O Monte Pinatubo acordou de uma soneca de 600 anos. A explosão do vulcão de Luzon matou 900 pessoas, destruiu 42 mil casas, cobriu de cinzas 40 mil hectares de terras produtivas e causou prejuízos de bilhões de dólares. Mas poderia ter sido pior. Pinatubo is a classic volcano in the sense it acted just like a volcano should act if it were going to erupt. And it kept giving us signals, hey, guys, this is what I'm going to do. And we could predict it pretty well. The prediction was made that it was going to erupt, and it was going to erupt big, and it was going to erupt soon. And fortunately, the volcano did exactly that. It erupted big and soon. But to a great degree, we got lucky there. Had it waited just a few days, the people that were evacuated, they were farmers. They had no food. If they didn't go back to their land, they had nothing to eat. So had the prediction not taken place, had the actual eruption not taken place literally right when it was predicted, if it had been 2, 3, 4 days later, those people would have all gone back to their farms, so they would have had something to eat, and then they'd have been killed. Mesmo aqueles que sobrevivem à erupção ainda lutam com o vulcão para sobreviver. Agora, o Pinatubo está tranquilo, mas seu reino de terror está longe de acabar. Even though the eruption itself has essentially ended, the impact of that eruption is devastating people's lives and killing people to this day. There's been so much ash dumped out on the sides of the mountain, very unstable ash, and that ash for the next decade or two is going to be pouring down into the rivers, coming down into low-lying areas, causing major population centers to have to be abandoned. As cinzas são o legado de um vulcão. Na Terra, elas provocam mortes e destroem cidades. Mas elas também causam mudanças no clima do planeta. A poeira da erupção do Pinatubo se espalhou por todo o mundo em menos de um mês. A nuvem de pó refletiu 2% da luz do Sol, abaixando a temperatura média da Terra em quase 1 grau por muitos anos. Foi um problema sério para os cientistas que procuravam sinais sutis do aquecimento global. As cinzas vulcânicas são uma moeda de duas faces. O lado bom é que elas melhoram a qualidade do solo e deixam o pôr do sol mais bonito. O lado ruim é que elas podem derrubar aviões. A lot of areas that are very remote and have no one living there,
they still have airplanes flying over them, and if those airplanes fly through the ash, they crash. A poeira vulcânica é composta de silicatos, microscópicas partículas de vidro vulcânico que não aparecem no radar. Quando um avião a jato entra numa nuvem de pó, suas turbinas entopem e falham. Depois de uma erupção, a vida volta ao normal, mas os moradores não estão mais seguros do que antes. A vulcanologia é uma ciência jovem demais para prever com certeza quando outra erupção vai acontecer de novo. O Nordeste do Pacífico tem muito com o que se preocupar, o suficiente para tirar o sono das pessoas em Seattle, nos Estados Unidos. Insônia em Seattle. If I had to choose the dangerous volcano in the U.S., it would be Mount Rainier. It doesn't even have to have an eruption to be a very dangerous volcano. It can have mud flows just from snow melt. A massive mud flow that would come off Rainier could reach populated areas. For example, an example not to frighten anyone, but the city of Tacoma. The city of Tacoma is built on prehistoric mud flows that are very deep, completely buried that area within the past few hundred years. If Mount Rainier erupted, it would cause a tremendous amount of damage and probably kill a lot of people. Mas o trabalho dos vulcanólogos pode poupar muitas vidas. Quando eles exploram um vulcão, quando se metem em crateras ou andam sobre os bancos quentes de lava, estão conscientes do perigo que correm. A única razão pela qual fazem isso é que sua pesquisa pode salvar vidas. And I think in the future we won't have so many people at risk, so many volcanologists at risk inside the volcanoes, particularly these explosive volcanoes that kill people. In the past few years we've had quite a number of volcanologists killed basically while learning how to go in and monitor all these changes that occur inside the volcano. Maurice e Katia Kraft foram os exploradores de vulcões mais conhecidos no mundo. Sua devoção ao trabalho era total. Onde quer que houvesse um vulcão em erupção, eles provavelmente estariam lá. Os Kraft previram que eventualmente iriam morrer em um vulcão. Em 1991, nas encostas do vulcão Unzen, no Japão, eles morreram mesmo, vítimas de uma nuvem com gases explosivos que também matou outras 35 pessoas. O casal Kraft deixou cerca de 610 mil metros de filmes, milhares de slides e uma biblioteca que ajudará os cientistas durante décadas. Essa pode ser a forma pela qual os vulcões serão explorados no futuro. Dante é um robô de 8 pernas construído para ajudar os vulcanólogos. Ele resiste aos gases sulfurosos que tornam as descidas às crateras impossíveis para os seres humanos. Seus testes não foram bem-sucedidos, mas quando a tecnologia estiver mais avançada, os cientistas poderão controlar os sensores do robô sem precisar sair do conforto dos seus laboratórios. Any step forward does improve the prediction capability. We have to remember that Mother Nature always holds the trump card. No mundo inteiro, os vulcões deixam cicatrizes na paisagem. Com o crescimento populacional em todo o mundo, cada vez mais as pessoas irão se estabelecer à sombra desses gigantes. Volcanoes aren't so hazardous that people shouldn't live near them. They make for fertile soils, they make for beautiful scenery. It's just that because they have the potential of dangerous behavior, people have to be educated about them. People have to know how to live with the volcano.
A maioria dos que trabalham e vivem perto de vulcões acabam encarando essas montanhas imprevisíveis como seres sobrenaturais. Os havaianos resumem toda essa força na figura mitológica de Pele, a deusa do fogo. I believe in that this is something awesome and something spiritual, so you can't be around a volcano and not be moved in any way. And some people call that force Pele. Pele is real in the sense that there are very special forces, very special powers of volcanoes, and especially these volcanoes here in Hawaii. The Hawaiian people know these powers, these energies very, very well. And mainland folks like to come and say, what is your legend? As if someone's going to put on a grass skirt and tell a cute little legend story. And it's not a cute little legend story. These are very deeply held beliefs by people that have lived with the volcano for a long time. Nas encostas vulcânicas do Havaí, você ainda ouve cantos ancestrais e vê pequenos sacrifícios à pele. It's something that's instilled in you from, if you're born and raised on this island, you can't help but see Pele. I see her all the time when she erupts. I see her when I walk on the land. She's the land. She made the land. I mean, it's coming right at you. You can walk right up to it. Há algo primitivo aqui. E se todos os mistérios científicos forem um dia solucionados, as pessoas ainda virão observar a água fervente e as rochas líquidas que jorram dessas montanhas. I don't know any situation where death and life are so close together as if you are very close to an eruption. We are coming from the volcanoes, and so why shouldn't we go back to the volcanoes? This doesn't mean that I don't want to stay in life. I'm sorry, I enjoy my life. You can't imagine. But if it is a must, I must go. So I will. I'm open. Em um mundo distante do Havaí e da Nova Zelândia, um poeta americano escreveu estes versos. Alguns dizem que o mundo terminará em fogo, outros que terminará em gelo. Eu, que sei o que é o desejo, sigo os que escolheram o fogo.